Beleza? Gravando. Vamos começar então. Deixa eu ver aqui no chat. O Bruno está pedindo para tirar umas dúvidas. A gente vai tirar as dúvidas, sim. Né? E o Maxwell está sem som. Maxwell, tem que olhar aí o seu microfone, está bem encaixado direitinho, o volume. Para mim aqui, deixa eu ver o seu Maxwell. Para mim não está aparecendo o microfone seu mesmo, não. Algum probleminha aí. Então, olha só. Nós temos esse formulário, o formulário do dia 29/8, né? Da aula 28/9. Olha, estou trocado aqui. Desculpa aí, gente. É a aula do dia 28/9, né? Que é segunda-feira passada. Então, a matéria é relacionada à aula da segunda-feira passada, né? Então, nós vamos responder esse formulário. O formulário é bom que a gente relembra os assuntos da última aula, né? Reforça e tira as dúvidas, né? O Bruno quer tirar alguma dúvida antes, Bruno, a gente começar a corrigir? É a respeito da aula passada? O que você quer perguntar para a gente aí? Isso, pela corrente alternada a gente consegue obter a contínua, né? Através de um componente eletrônico, tá? Precisamente o diodo, né? Ele faz a retificação, ele converte a corrente alternada para corrente contínua e alternada através da consigo obter corrente alternada através da contínua? Não. Na verdade, a corrente contínua é a própria corrente alternada modificada, né? Agora, ao inverso, a gente não consegue modificar, né? Não tem nenhuma que faz o contrário disso, não. Beleza? Júlio César, a primeira aula dele, seja bem-vindo. Né? Pessoal, tá chegando gente aí. Nós temos as aulas gravadas, tá? De aulas que já foram. Quem está chegando hoje aí não tem problema, é só assistir as aulas gravadas, tá? Tem os formulários também. Só assistir as aulas gravadas e responder os formulários, né? Não tem dúvida nenhuma, beleza? E aí, se tiver alguma dúvida, é só mandar mensagem para a gente no grupo, né? Os próprios companheiros podem ajudar, eu também vou ajudar, obviamente, tá bom? Então, não tem muito segredo, não. E lembrando também, né, que a aula online que nós estamos assistindo, elas são matérias que, quando voltar a presencial, a gente vai rever, né, praticamente todos os aprendizados aí, as matérias, os exercícios, fazer a prática, né? Então a gente vai rever, nada vai ser perdido, não. A gente está só fazendo um reforço aí atualmente, para a gente já ir aprendendo, né? E na hora que chegar a prática aí, de voltar na presencial, a gente já está preparado aí, não precisa ficar muito mastigando muito, não, né? Não precisa ficar muito O Bruno fez uma pergunta aí sobre o processador, né? Todo mundo viu aí, né? Usando prata ao invés de ouro, teria um melhor desempenho. Com certeza, Bruno. Com certeza é um condutor melhor, né? Ele conduz melhor do que o cobre. E o ouro também, né? Inclusive, já teve processadores que foram feitos com pequenas ligas de ouro já. Tá? Eu não sei precisar para vocês qual que é exatamente, preciso fazer uma pesquisa disso aí, mas existe processador que ele foi utilizado já. Tá? Boa noite, gente. Não foi nem a prata, não, foi o ouro mesmo. Boa noite, Débora. Oi, Davi, tudo bem? Tudo bem, e você?
Joia. Posso só dar um recadinho para os meninos? Pode, à vontade. Desculpa a interrupção, viu? Boa noite, meninos. Eu sou a Débora. Eu acho que muita gente recebeu minha mensagem hoje sobre os formulários, né? Todos os formulários, gente, é obrigatório que vocês façam. A semana passada o Davi comentou. Hoje eu vim para reafirmar isso, né, Davi? Que eles são corrigidos toda a aula, né? É a partir deles que eu vou computar a presença de vocês. O Davi faz a presença de vocês da aula ao vivo, mas não adianta só participar da aula ao vivo, que eu vi que muita gente participou, só que nem todos responderam o formulário. Lógico, teve muitas pessoas que responderam, mas nem todos que estavam presentes na aula ao vivo respondeu na aula passada. Então, não adianta só participar da aula ao vivo, tem que fazer o formulário para ter a presença computada, tá? Teve muitos que eu mandei mensagem hoje, ainda não me responderam. Eu vou dar um intervalinho de até amanhã para vocês fazerem atividade. Se precisar de qualquer ajuda, vocês podem me chamar, eu mando o link, eu mandei o WhatsApp para vocês podem me chamar que eu estou sempre à disposição, combinado? Certíssimo, combinado, Davi ainda falou que semana passada eu estava online, que eu ia puxar a orelha. Eu puxo mesmo, né, Davi? Com certeza, tem que puxar a orelha mesmo, pessoal, participar bastante aí, né? Com certeza. Então, ó, semana que vem eu não quero ver um formulário faltando, hein? Quero ver todo mundo fazendo formulário. Isso aí, ó. Tá vendo, gente? Obrigada, Davi. Nada. Boa noite, meninos. Boa noite. Viu? A Débora é brava, hein, gente? Olha só pra vocês verem. Vocês tratam de fazer esse formulário aí. Bom, deixa eu ver aqui quem que respondeu aqui agora? A maioria dos Gold. Acho que é isso mesmo. Quem que respondeu isso? Deixa eu ver aqui. Tem tanta mensagem aí. O Bruno. Acho que é isso mesmo. Tem uma versão de processadores aí que saiu com o nome Gold, né? Eles têm uma parte de liga de ouro, né? Porque o ouro é o melhor condutor que existe. Então, não é melhor não, desculpa. O melhor é a prata mesmo. O ouro, ele tá melhor do que a gente tem a prata, cobre e ouro. Ouro é... Deixa eu ver o que mais tem pergunta aqui. Então, beleza. Então vamos começar, né, gente? Vamos dar início aqui. Formulário, então, da segunda-feira passada, tá? E lembrando que está sendo gravado, né, gente? Então, quem assistir as aulas gravadas aí, o pessoal que está entrando por agora aí, vai assistir a todas as matérias, né, que estão sendo passadas, né, que eu passei até agora, e sempre as correções dos formulários, né? Então, dá para pegar a matéria toda aí tranquilamente, tá? Inclusive, eu acho que são, se eu não me engano, deve ser 3 ou 4 aulas até agora que nós fizemos aí de matéria mesmo, né? Então, não é muita coisa também que foi passada ainda não, né? Então, quem está começando aí, é só assistir as aulas aí, né? Pedir o link aí pra gente lá no grupo, eu te mando lá no grupo. E através dos links assiste as aulas e nas próprias aulas tem a correção dos formulários, né? Aí na hora de vocês responderem o formulário, vai ficar até bem tranquilo. Beleza? Então, começando aqui, vamos à primeira pergunta, né? Essa primeira pergunta é uma pergunta muito boa, tá, gente? Porque ela pega falando sobre as 3 grandezas que nós aprendemos até agora, as 3 grandezas elétricas, né? Que nós aprendemos até agora. Está perguntando para vocês aí, ó. Bom que a gente memoriza bem, diferencia bem elas, né? Isso aí é bom a gente ter memorizado em relação às grandezas elétricas, tá? O que vocês entenderam por corrente elétrica, por tensão elétrica e resistência. Então, é bom a gente saber diferenciar bem todas as 3, né? Aí, alguém respondeu essa pergunta? Quer abrir o microfone aí e falar ou mandar pelo chat? O que nós entendemos? O que vocês entenderam? O que é corrente elétrica? Uma explicação bem rápida, tá? Bem assim, que vocês entenderam mesmo.
Ah, lá, o Bruno respondeu, a corrente elétrica é a quantidade, tensão é a força e resistência é a oposição. Perfeito, ó. Pode você ver, bem objetivo, bem curto, né? E explica tudo, ó. Corrente elétrica é a quantidade, a intensidade, né? De elétrons, né? O fluxo de elétrons. Então, corrente elétrica sempre é o quê? É os elétrons em movimento, né? Só que é o quê? A quantidade, né? O fluxo, ok? Igual ele colocou aí, a quantidade, fluxo, intensidade, né? De corrente elétrica, de elétrons. A tensão é a força, né? Exatamente, a tensão é a força com que é empurrado a corrente elétrica, né? A corrente elétrica ela se movimenta. Então, a tensão é a força com que empurra essa movimentação da corrente. Tá? E a resistência é como fala? É a, peraí, tá. A resistência é todo material tem essa, por natureza, né? Tem essa capacidade de se opor à passagem de corrente, né? Então, resistência é isso. O corpo da gente, qualquer um dos metais, qualquer outro material, né? Mesmo que todos tenham essa condução elétrica, mesmo assim tem essa capacidade de tentar se opor, né? Aí o que acontece? Isso aí chama-se resistência, né? Resistência que é o quê? É a capacidade da oposição, né? Da matéria. Perfeito, olha lá, né? Qualquer matéria, né? É a oposição, é a capacidade de se opor à passagem da corrente. Qualquer matéria tem essa capacidade, beleza? E aí o que vai acontecer? Mesmo que não consiga se opor totalmente, né? Anular, pouco dessa corrente vai se perder em forma de calor, né? Que nós aprendemos aí que é o efeito Joule, né? Certo? Então, querendo ou não, vai se perder um pouco dessa corrente aí, né? Ela não consegue passar totalmente, 100% lá. É como se tivesse uma briga ali, né? A resistência, ela tenta se opor, tá? Então, beleza. Então, tá bem compreendido aí, tá, gente? Quem quiser anotar essa resposta aí do Bruno aí, tá perfeito aí, que dá para memorizar bem através dessa resposta aí, né? Que a corrente elétrica é a quantidade ou intensidade, né? Do fluxo. A tensão, que é a força, né? E a resistência, que é a oposição da matéria à corrente elétrica. Beleza. Então, vamos dar sequência aí. Agora, olha que interessante. Na segunda questão, nós temos também, praticamente, a resposta das três de cima aí também, da 1. Quem quiser também pode anotar, que vai estar as três respostas aí também. Ó. As três respostas lá na de cima, na questão 1, está na 2. Quer ver? Ó? Qual dos parágrafos abaixo corresponde à resistência? Qual dos três aí? A última opção. Vamos ver se é. Todo mundo concorda? Capacidade de se opor à passagem de energia elétrica. Tá vendo? É bem parecida a resposta com o que o Bruno respondeu lá. Né? Beleza? Então é isso aí, ó. Capacidade, né, de se opor à passagem de energia elétrica. Beleza? E as outras duas? As outras duas nós temos a do meio aqui, ó. É a força decorrente da movimentação dos elétrons. Quem que é esse? Atenção, né? E o primeiro agora lá, ó, fluxo de eletricidade em um determinado condutor, devido à diferença de potencial, né? Toda vez que tem a diferença de potencial, vai existir a movimentação, né? E essa movimentação, ela tem o quê? Um fluxo, né, de eletricidade. Quem que é esse aí? Esse primeiro aí. Fluxo de eletricidade, né? Quantidade, intensidade. E a corrente, né? Beleza, então?
Então, nós temos aí as 3 respostas na de baixo também. Agora, nós vamos passar para os probleminhas, que nós fizemos um no final da aula, né? Nós vamos resolver 3 aqui, ó. Ok? Vamos resolver 3. Eu vou puxar as fórmulas aqui, né? Para ajudar a gente a fazer essa atividade. A tela vai ficar preta um pouquinho aí. Só um minutinho, gente. Eu vou puxar aqui o... Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Estou achando as fórmulas aqui. Achei. Beleza. Tá aqui, ó. Então, olha só. É bem tranquilo, né, gente? É bem tranquilo. Não tem muito segredo, não. Né? Essas fórmulas são fórmulas bem simples, ó, tá? E a gente vai utilizar para resolver aquelas 3 questões lá do formulário. Só para dar uma relembrada, né, gente? O I equivale à intensidade da corrente, ou seja, corrente elétrica. O V representa o volts, que é a tensão elétrica. E o R representando a resistência. Né? Beleza? Está até mostrando aqui para vocês. Ó. O V é a tensão elétrica, o R é a resistência e o I é a intensidade da corrente, ou seja, a corrente elétrica. O V é o volt, unidade de medida da tensão. A unidade de medida da resistência é o ohm. E a unidade de medida da corrente elétrica é o ampere. Beleza? E lembrando, só para a gente relembrar o probleminha que nós fizemos na última aula, eu vou sempre utilizar a grandeza que eu quero descobrir. Né? Por exemplo, nós encontramos lá um probleminha lá, onde a pessoa quer descobrir a corrente elétrica. Qual que é a intensidade de corrente que está passando ali naquele determinado circuito ou determinado componente? Quero saber qual que é a quantidade de corrente. Qual que é a fórmula que eu vou usar? Vou usar essa daqui, ó, porque é essa daqui que tem a corrente é igual ao quê? A corrente é igual a tensão dividida pela resistência. Mas aí eu tenho que ter os 2 valores, né? Sempre para mim aplicar a fórmula, eu tenho que ter 2 valores pelo menos. Se eu tiver só um, eu não consigo aplicar a fórmula. Eu tenho que descobrir pelo menos mais um valor, aí eu consigo aplicar a fórmula. Né? Aí eu quero descobrir a resistência. Qual que é a resistência daquele determinado condutor? Eu vou utilizar esse aqui. Ó. Eu quero descobrir a tensão. Vou usar esse daqui. Então, o que eu quero descobrir, a grandeza que eu quero descobrir, eu vou utilizar a fórmula referente à descoberta daquela grandeza que eu quero, né, fazer a descoberta. Beleza? Só que destacando sempre que eu tenho que ter os outros 2 valores. Né? Porque aí o que eu faço? Tendo os outros 2 valores, aí eu tenho que fazer o cálculo. Né? Ou é dividir um pelo outro, ou no caso dessa do meio aqui, é uma multiplicação. Né? Corrente vezes resistência, o resultado é valor de tensão. Certo? Então, essas fórmulas existem
para determinar um equilíbrio entre as grandezas, né? Dependendo dos valores, vai depender a fórmula, né? E todas vão ser de forma equilibrada, né? Os seus valores. Beleza, então vamos fazer o cálculo lá de uma vez. E aí, praticando aqui, a gente vai aprender melhor, né? Deixa eu puxar aqui de volta. Beleza, puxei aqui. Então, a questão número 3, ó. Quem que é? Adair? Beleza, Adair. Boa noite. Vamos lá. Questão número 3, então. Resolva o seguinte problema utilizando a lei de Ohm. Um resistor é um componente eletrônico, né, gente? Um resistor de resistência igual a 10 ohms é atravessado por uma corrente elétrica de 1 ampere. Determine a DDP que uma corrente elétrica sofre ao passar por esse resistor e assinale a alternativa correspondente. Então, olha só, gente. Como que nós visualizamos essa situação? O final do parágrafo aqui está pedindo para determinar a DDP. Tá? Poderia ser tensão, certo? A maioria dos livros de eletrônica, de elétrica, a maioria dos materiais de estudo, eles referem DDP como tensão, ou a tensão como DDP. Tá? Por isso que eu nem mexi, eu deixei do jeito que eu encontro aí, eu coloquei no exercício, só para vocês acostumarem. Tá? Porque aí poderia ser tensão. Determine a tensão que uma corrente elétrica sofre, ou seja, a força que ela sofre, né? Um empurrão. Né? Determine a tensão que uma corrente sofre ao passar por esse resistor. Certo? Então, aí é a primeira situação. Já está pedindo para vocês descobrirem a tensão. E lá em cima, está falando sobre o resistor de resistência igual a 10 ohms. Então, nós já temos o valor da resistência. É atravessado por uma corrente elétrica de 1 ampere. Também temos o valor da corrente. Beleza? Então, nós temos o valor da resistência e temos o valor da corrente. E aí pede para descobrir o valor da tensão. Então, nesse problema, nós temos os dois valores já e temos o que descobrir, que é a tensão. Então, tá fácil. Ó. Agora é só a gente olhar lá. Olhar lá nas fórmulas, né? Deixa eu passar aqui. Olha lá. Qual fórmula que eu vou utilizar? Vamos ver se estão fera agora. A última? É essa daqui? Todo mundo concorda? Não. Na verdade, é a do meio. Por que será, hein? Deixa eu apagar aqui, então. Atenção. Que está tentando descobrir. Exatamente, atenção. Então, vamos lá. Nós estamos querendo descobrir é justamente a tensão. Isso. Então, é essa mesmo. Intensidade da corrente. Quanto que é lá? Nós descobrimos lá no exercício. É 1 ampere. Vezes... Qual que é o valor da resistência que está lá? 10 ohms. Então, é 1 ampere vezes 10 ohms. Olha que conta fácil, gente. O resultado disso aí é o valor da tensão. 10 volts. Exatamente. Certíssimo. Olha lá. É a última resposta mesmo. Então,
em um determinado resistor que tem a sua resistência de 10 ohms e nele está passando uma corrente elétrica de 1 ampere, essa corrente vai ter uma força de 10 volts. Né? Esse é o equilíbrio das grandezas aí, dos valores. Tá bom? Vamos passar para número 4. Vamos ver se o segundo é mais difícil um pouquinho. Esse foi bem simples o primeiro aí, né? Bem tranquilo. Resolva o seguinte problema utilizando a lei de Ohm. Os valores nominais de uma lâmpada incandescente usada em uma lanterna. A tensão dessa lâmpada é de 6 volts. E a corrente que passa, né, é de 20 miliamperes. Tá? Isso significa que a resistência elétrica do seu filamento é de... Então aí, olha só, está perguntando, está querendo descobrir qual que é o valor da resistência do seu filamento. Aquele filamento da lâmpada fininho, né? Está querendo descobrir qual que é a resistência elétrica desse filamento. Certo? E dá para descobrir? Dá. Por quê? Porque está falando que a lanterna ela funciona com 6 volts. Né? A tensão é 6 volts e a corrente que vai passar por essa lâmpada é 20 miliamperes. Dessa forma, a gente consegue descobrir. Tendo o valor da tensão mais o valor da corrente, a gente consegue descobrir qual que é o valor da resistência do seu filamento. Certo? Só que aí, olha só para vocês verem, né? Isso aqui é igual aquele exercício lá do slide. Né? Porque esses componentes eletrônicos, normalmente, eles vão ter muito pouca corrente passando. Tá? É pouquíssima corrente mesmo. Certo? E aí o que acontece? É colocado em miliampere. Miliampere é milhar. Né? A gente tem que converter. Né? Passar para fazer o cálculo, passar para ampere. Aí convertendo, o que a gente faz? A gente pega esse 20 aí e divide por 1000. Né? O Bruno até colocou o resultado lá já. Ó. 20 dividido por 1000 vai dar 0,02. Já até colocou aí no chat já. Ó. Né? É uma milhar do ampere, é bem pouquinho mesmo. Certo? Pouca corrente mesmo. Então aí vai ser 0,02. Então vamos lá passar para a fórmula, que aí a gente vai usar já transformado já. Aí, ó. Qual que é a fórmula que nós vamos utilizar? Nós queremos descobrir a resistência, não é isso? Para mim descobrir a resistência, eu utilizo essa, exatamente, a última. Só que para mim descobrir a resistência, além de utilizar essa fórmula, eu tenho que ter os valores, né? Tem que ter pelo menos esses dois valores. E nós temos, né? A tensão lá é quanto? 6 dividido 6 volts, exatamente, dividido pela corrente. A corrente deu 0,02. Bem pouquinho, né? Aí vocês podem fazer aí. 6 dividido por 0,02. Deu 300. O quê? 300 ohms. Exatamente. Então, a resistência desse filamento é exatamente 300 ohms. Vamos ver se a gente tem essa opção lá? Tem, né? 300 ohms. Ok? E é certíssimo, gente. É certíssimo. Não tem jeito. Essa fórmula, ela pega o valor exato mesmo, né? Das grandezas, né? Elas em equilíbrio. Então, significa o quê? Que aquela lâmpada, ela tem que ter um filamento com uma resistência de 300 ohms. Senão, ela vai queimar. Né? Se ela tiver uma resistência lá de 150 ohms, ela não vai aguentar. Ela não vai aguentar a tensão de 6 volts, não. Né?
E a corrente de 0,02 é até pouquinho, né? Mas o filamento ele é bem fino, né? Então justamente é isso, gente. Tá? Bom, vamos fazer a última agora. Última atividade. Supondo que um circuito simples composto de uma fonte e uma resistência. A fonte possui uma tensão de 12 volts, igual a fonte do carregador do celular, né? do smartphone, 12 volts. E a resistência, o valor de 4.700 ohms. Qual que vai ser o valor da corrente que flui no circuito? Né? Então, é 12 volts com uma resistência de 4.700. Agora, nós queremos descobrir qual que é a corrente, né? Qual que é a corrente elétrica que passa por essa fonte aí, por esse circuito simples, né? Vamos lá? Qual que é a corrente? Então, nós queremos descobrir agora qual que é a corrente. Aqui. Temos o valor da tensão e temos o valor da resistência? Temos, né? Então tá fácil. Aí é só pegar um e dividir pelo outro. O valor da tensão que nós temos lá, qual que é mesmo? Até esqueci já. 12, né? 12 volts. Então, vamos colocar aqui 12 dividido, né, por 4.700. Tá? O 4.700, deixa eu falar com vocês, ele pode ser convertido também, assim como o ampere pode passar para miliampere, né? Para ele não ficar tanto cheio de zero, né? A resistência também tem como fazer isso, tá, gente? Se eu colocasse aí, por exemplo, 47 quilo, não, 47 não, desculpa, 4,7 kilo ohms, valeria a mesma coisa, tá bom? Aí eu teria que dividir 4,7 por 1.000 para chegar nisso aí, ó, 4.700, né? Então dá para fazer isso também, tá? Isso aí acontece com todas as grandezas. Tem uma tabela de unidades de medidas, né? E dá para fazer as conversões para valores para diminuir, né? A gente pode colocar 4,7 K ohm, tá? Mas aí na hora de fazer o cálculo, né? É melhor fazer dessa forma que vocês estão vendo aí, né? Aí teria que fazer a conversão. Bom, vamos ver o que deu aí? Ó, deu um resultado lá, ó, 0,0025. Olha que pouca corrente que passa, gente. É isso mesmo o resultado? Todo mundo fez aí? Todo mundo concorda? A conversão, assim, não entendi. Qual conversão é essa? Gente, a conversão é porque a cada 1.000, tá? Isso aí é o ohms, o ampere, tá? Todas as grandezas, chega no 1.000, eles trocam de nome. Então, o ohm, quando passou do 1.000, ele passa a se chamar kiloohm, megaohm, né? Ele vai mudando, de 1.000 em 1.000, tá? Por isso. Então, aí se eu colocasse 4,7 kiloohm, é a mesma coisa de 4.700 ohm, tá? É só questão de conversão. Eu não passei essas tabelas para vocês porque não há necessidade, não, tá? Mas é isso. Ele sempre vai mudando, né? De 1.000 em 1.000, o nome e o valor, né? Para não ficar com tantos zeros, né? Quanto que deu, então? 0,025? É isso mesmo, será? Deixa eu voltar lá, vamos ver se a gente tem essa opção. Ó, aí tem, hein? 0,025, né? E aí mais uma porção de números depois. Exatamente. Certinho, gente? Entendido todos? Está acabando, o primeiro link está acabando aí, né? Quem quiser tirar alguma dúvida aí, alguma observação. Então, nós encerramos essa parte. Nós vamos voltar a trabalhar um pouquinho com fórmulas bem parecidas com essa na parte de potência. Quando a gente aprender a trabalhar com potência elétrica, a potência elétrica ela entra também nesses cálculos aí da lei de Ohm, tá?
ela também, a potência elétrica, ela também tem equilíbrio com essas outras grandezas aí também. Aí a gente vai voltar a mexer um pouquinho com essas fórmulas aí, tá bom? Na hora que a gente chegar na parte de potência, tá? Aí a gente relembra mais um pouco isso aí e faz mais algumas atividades, tá bom? Então encerramos aí essa correção. Eu vou encerrar o link aqui, falta menos de um minuto. Daqui uns minutos eu mando o segundo link lá no grupo para a gente fazer a aula de hoje, a matéria de hoje, né? Para gerar um novo formulário para vocês, tá? Então até mais aí.